Ele não é um Deus que faz a obra pelas metades. O Deus que deu início à boa obra, Ele é poderoso para completá-la. Repita comigo: Deus completa. Deus continua até o final. Só que muitas vezes o homem acaba parando no meio do caminho. Pode ter absoluta certeza. Como que eu sei que Deus já começou a boa obra na minha vida? Você está aqui? Sim ou não? Então você já ouviu o chamado. Se você ouviu o chamado, então o Senhor já deu início à boa obra. Olha o que diz aqui em Filipenses 1, versículo 6. E tenho a certeza de que Deus, que começou essa boa obra na vossa vida, repita comigo, vai completá-la. Existem vários momentos que nós nos pegamos dizendo exatamente isso. Só um milagre mesmo. Quando você para e pergunta, e aí, como estão as coisas? Como que está o casamento? Ah, é só um milagre. Como está o financeiro? Ah, só um milagre nessa causa. Ah, como está essa determinada área da tua vida? Ah, é só um milagre. E existem momentos que é exatamente isso. Só um milagre para resolver. E quando nós falamos de milagre, o que seria o milagre? Pode projetar para eles essa frase, por favor. Milagre seria um acontecimento fora do comum. Não tem a frase aí? Não? Não tem problema. Milagre seria, repita comigo, um acontecimento fora do comum. Algo inexplicável. É aquilo que você não entende, você simplesmente vive. É aquilo que você não consegue explicar, mas você simplesmente vive. A Bíblia está recheada de milagres. Se nós pegarmos a própria multiplicação dos pães e dos peixes, como explicar tão poucos pães, tão poucos peixes alimentaram uma multidão de 5.000 pessoas? E esse foi um milagre que aconteceu 2 vezes. Depois alimentou uma multidão de 4.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Se nós pegarmos, por exemplo, o milagre da pesca, como que nós explicamos homens no mesmo lugar, no mesmo barco, com a mesma técnica de venda, com os mesmos sócios, com as mesmas redes, lançarem as redes e pegarem uma quantidade absurda de peixes? Isso que eu estou falando de uma das pescas, mas se você quiser meditar depois, é Lucas 5, João 21 e Mateus 17. A pesca dos 153 grandes peixes, aquela pesca que teve uma quantidade absurda de pequenos peixes que quase rasgou as redes, e tem aquela pesca do imposto. Como explicar isso? Tem a cura dos enfermos, a mulher do fluxo de sangue, o paralítico do tanque de Betesda, o Naamã, que foi no caso um homem que foi curado daquela lepra, a própria história de Jesus caminhando sobre as águas, depois Pedro caminhando sobre as águas. O que explica isso? Se nós pegarmos mulheres que foram curadas da esterilidade, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, a própria mãe de Sansão, existem muitas situações que não têm como serem explicadas, mas que simplesmente aconteceram. Repita comigo, milagres não se explicam, simplesmente se vive. Não tem como explicar. E existem momentos que você precisa entender que milagre, ele não tem uma ciência exata. O milagre, ele nunca vai acontecer igual ao outro. Porque muitos acabam se apoiando ao que aconteceu na vida do outro, mas com o outro aconteceu assim, assim e assim. Mas não quer dizer que o Senhor vai operar o milagre da mesma forma. A própria passagem dos cegos, teve um cego que o Senhor diz, vá, a sua fé o curou, e ele simplesmente saiu andando, enxergando. Existiu aquele outro cego que o Senhor cuspiu no chão, fez um pouquinho de barro, passou nos olhos do cego, o cego voltou a ver, ele passou a ver. Então, milagres não têm uma ciência exata, então nós só precisamos crer que eles existem e que eles vão acontecer na minha vida. Repita comigo, grandes milagres vão acontecer na minha vida ainda este ano. Você crê? Então é exatamente isso que vai acontecer. Salmo 77, versículo 13. Não há nenhum Deus tão grande como o nosso Deus. O Senhor é Deus que faz, repita comigo, é Deus que faz
milagres. Existiram milagres que eles aconteceram instantaneamente. Depois que um determinado profeta chegou lá, o milagre aconteceu. Depois que os discípulos chegaram lá, o milagre aconteceu. Depois que Jesus chegou lá, o milagre aconteceu. Mas existiram milagres que aconteceram em etapas. E por não ter esse discernimento, muitos acabam abrindo mão, desistindo do seu milagre, por não entenderem que não é que o milagre não aconteceu, é que primeiro aconteceu uma parte dele, depois veio e aconteceu outra e assim sucessivamente. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Essa é uma passagem que todo mundo conhece. Deus, Ele tem diferentes formas de trabalhar conosco. Existem momentos que o Senhor te leva para um lugar diferente, mas existem momentos que o Senhor te leva para lugares para que você faça a diferença. Existem momentos que o Senhor te promete, fugiu o nome, olha como são as coisas, fugiu, a terra prometida. Existem momentos que o Senhor te promete uma terra que emana leite e mel, Ele te promete levar para algo extraordinário, só que tem momentos que Ele te permite ficar em um determinado lugar, que você olha para o lugar e fala, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? A própria história de Isaac, quando ele se estabeleceu naquela terra de seca, de fome, de dificuldade. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou viver grandes mudanças aqui? E Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ou seja, ele olhou para um lado, viu uma realidade. Olhou para o outro, viu a mesma realidade. Olhou para o outro e viu a mesma realidade. Olhou para o outro e viu a mesma realidade. Então, aparentemente falando, essa era uma situação que era considerada irreversível. Porque depois que morre, aparentemente falando, não tem mais o que possa ser feito. E muitas vezes o Senhor permite que você olhe para os lados e enxergue a mesma realidade, para que você possa olhar para um lugar diferente. Para onde? Lá para cima. Muitas vezes o Senhor permite que aquilo que você esteja vendo do seu lado, do outro, para frente, para trás, seja algo trágico. Para quê? Para que você olhe para cima e confie nos planos que o Senhor tem preparado para você. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Entenda que Deus, Ele não te direciona e diz, agora é com você, se vira, é por tua conta. Sempre que o Senhor nos direciona para um lugar, Ele nos instrui sobre aquilo que nós precisamos fazer. Ele nos instrui qual é o caminho que nós precisamos tomar. Ele nos mostra, Ele nos ensina. Por isso, não existe justificativa, não existe desculpa. Só que muitos têm trocado o melhor de Deus por acreditar que podem fazer melhor. É aquele famoso, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, é segundo as minhas vontades. E historicamente falando, todas as vezes que o homem seguiu segundo as suas vontades, ele quis fazer, mas ele quis fazer do seu jeito, as consequências não foram as esperadas. Só que Ezequiel, ele creu, ele acreditou, ele confiou e fez exatamente aquilo que o Senhor tinha falado para ele fazer. Olha o que diz aqui no versículo 5. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, repita comigo, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Vamos juntos, enquanto profetizava, eu continuo, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Aquilo que parecia ser irreversível,
Aquela situação que parecia estar perdida, já começou a ser restaurada, já começou a ser reconstruída, osso começou a se juntar com osso, tendões, carne, musculatura, tudo começou a acontecer. Já foi um milagre e tanto, porém incompleto. Muitos, eu vejo isso muito acontecer, principalmente na vida financeira. Muitas vezes, muitos pedem, eu quero a oportunidade, eu quero a minha própria empresa, eu quero o meu negócio. O que acontece? Osso começa a se juntar com osso, o corpo está ali. Só que de cara, os resultados não são aqueles que nós esperamos. De cara, não sai conforme aquilo que nós desejávamos. E muitos acabam desistindo e parando no meio do milagre. Só que aqui nós vemos um grande milagre que foi dividido em duas etapas. No versículo 9, a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam, e profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e eram um exército enorme. Você precisa perseverar até que a obra seja completada. Você precisa continuar até que ela termine. Porque existem coisas que nós oramos, até acredito que muitos tenham vivido essa experiência, que você apresentou, que você orou, que você pediu, e de cara uma porta foi aberta. Algo aconteceu, mudanças aconteceram. Só que existiram momentos que parece que até chegou alguma coisa, até tivemos um vislumbre de uma verdadeira mudança, só que não foi aquilo que eu esperava. O Vale de Ossos Secos relata exatamente isso. Eu pedi, eu declarei, eu profetizei que houvesse vida. Na hora eu vi um corpo, mas um corpo sem vida. De que valeria esse corpo? De absolutamente nada. Porém, de que nos serve um grande exército? Muita coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Um grande milagre dividido em duas etapas. Já parou para pensar que não é que na tua vida ainda não aconteceu? É que só aconteceu a primeira parte do milagre? Já parou para pensar que parte já foi estruturada, mas você precisa continuar profetizando para que mudanças aconteçam e para que o milagre chegue ao final? Porque o ser humano, ele é muito imediatista. Ele quer para ontem, ele quer para hoje e quer para agora. E eu sou contra isso? Não, de maneira alguma. Se falar por mim, eu quero para ontem, eu quero para hoje, eu quero para agora. Mas nem sempre é desse jeito. E aí cabe a nossa capacidade de perseverar, independente das circunstâncias. Aí entra a nossa capacidade de declarar, independente daquilo que nós estamos vendo, a única coisa que eu não posso fazer é sentar e descansar ou abrir mão daquilo que o Senhor tinha preparado para mim. Até porque, quando o Senhor te envia para um determinado lugar, Ele sabe por que Ele está te enviando. Ele tem informações que você não tem. Ele vê o que você não vê. Ele ouve o que você não consegue ouvir. Então Ele sabe o porquê Ele te conduziu para lá. Então não espere muitas vezes um lugar totalmente diferente. Comece a pensar, a acreditar que Deus está te levando para lugares para que você se torne a diferença. E não pare, repita comigo, eu não posso parar até que o Senhor complete a obra. Porque de que serve um meio milagre? De que serve uma meia resposta? Não serve para absolutamente nada. E muitas vezes o Senhor te entrega em partes só para ver o que vai sair de dentro de você. Muitas vezes o Senhor te entrega a loja, mas Ele ainda não entregou os clientes. Muitas vezes Ele te entrega uma pequena melhora na tua saúde, só que Ele ainda não entregou a cura completa. Mas quer dizer que Ele não vai fazer? Não, muito pelo contrário. Quer dizer que eu preciso continuar profetizando, eu preciso continuar declarando, eu preciso continuar acreditando, eu preciso continuar me posicionando, porque nós acabamos de ler, enquanto ele profetizava, enquanto ele agia, enquanto ele acreditava, enquanto ele se posicionava, mudanças aconteciam. Por isso,
não aceite entrar no stand-by espiritual. Porque quando eu paro, repita comigo, tudo para. A nossa vida, ela é uma eterna obra. E o principal fator que entra como imprevisto em nossas vidas, somos nós mesmos. Até porque Deus planeja, Deus desenha, Ele prepara. E quem é responsável por executar? Nós. Até porque quando o Senhor perguntou para ele, esses ossos podem viver? A resposta dele foi, só o Senhor sabe. Qual que foi a resposta de Deus? Então vai, profetiza, querido. É tua responsabilidade. Eu não vou aí declarar por você. Você precisa agir, você precisa agarrar a oportunidade, até porque constantemente eu vejo pessoas falando assim, nossa, eu queria muitas outras oportunidades. Você não precisa de milhares de oportunidades, você só precisa começar a agarrar aquelas que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. 2 Reis 4, versículo 19. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. Para quem se recorda dessa passagem, essa é a passagem da sunamita. Em uma determinada época, o profeta passava pela cidade dela, e ela sempre recebia esse profeta em sua casa. Só que nós vemos uma mulher que claramente entendia o que era prioridade e entendia o que era agarrar ao máximo a sua oportunidade. Porque ela insistia que o profeta parasse e ficasse na sua casa todas as vezes que ele passava por aquela cidade. E ela não ficou somente nisso. Ela construiu um quarto para o profeta. Porque se tem algo que nós aprendemos eu tenho que dar o meu melhor, eu não posso fazer de qualquer jeito, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Como ela fez um bom plantio na vida dessa colheita, na vida desse profeta, chegou o tempo da colheita. Até que o profeta chegou nela e disse o seguinte, o que eu posso fazer como gratidão por tudo que você tem nos feito? E ela disse, nada, Senhor, eu não preciso de absolutamente nada. E o profeta disse, se você quiser, eu posso conversar com o rei a teu favor, para que você seja promovida, abençoada de alguma forma. E ela disse, não, Senhor, eu não preciso de absolutamente nada. E o profeta voltou a conversar com o teu servo, com Geazi, e perguntou, o que nós poderíamos fazer por ela? E o seu auxiliar ali disse, ela não tem um filho. E o profeta foi falar com ela, nessa mesma hora eu voltarei e você terá tido um filho. Pela reação dela, fica muito claro que era um grande sonho que ela tinha. Não me iludas, não me iludas com isso, porque qual que era o medo dela? Olha como as coisas são sérias, né? Ela receber e acontecer algo e ela perder aquilo que ela tinha recebido. E foi o que aconteceu? Foi exatamente o que aconteceu. Porque ela teve o seu filho, o filho foi crescendo, o filho foi se desenvolvendo, só que chegou um momento que aconteceu exatamente isso. Ai minha cabeça, o menino começou a passar mal e acabou morrendo. Só que, qual que foi o diferencial na atitude dessa mulher? Ela pegou essa criança e colocou dentro do quarto do profeta. Ela enterrou a criança, ela enterrou o sonho, por isso o sonho voltou a viver. Porque ela não ficou focada no problema, ela não deu como causa perdida, ela colocou aqui e ela foi atrás da solução. Só que antes disso acontecer, veja como são as coisas, eu estava conversando com o Guilherme sobre isso lá em cima. Vou repetir o versículo 19. De repente, ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse ao servo, o que está escrito ali depois? Leve-o. Por que ele fez isso? Vocês sabem? Porque você como pai, ou você como uma mãe, quando acontece algo com teu filho, de cara você já se posiciona para fazer o que precisa ser feito, correto? Sim ou não? Por que ele não fez? Porque ele sabia que ele não era o pilar espiritual naquela casa. Então ele acreditava que ele não tinha o poder de reação necessário, ele não poderia ajudar em absolutamente nada.
E isso é extremamente complicado. Sabe por quê? Graças a Deus, ele tinha uma mulher de Deus dentro da casa dele. E quando dentro de casa não existe um homem e uma mulher de Deus, e nós sabemos que nós não temos feito por onde, e as situações chegam, nós somos pegos de surpresa, e aí para onde eu corro? O que eu faço? Olha por que é tão importante ter crédito com Deus, ter credibilidade com Deus, ter bons plantios com Deus. Quando o negócio apertou, eu não consigo resolver, eu não consigo fazer, leva lá para minha mulher que ela dá conta. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com um homem de Deus. Repita comigo: vou e volto logo. Repita comigo: vou e volto logo. É a mesma frase dita por Abraão quando ele foi levar o seu filho para o sacrifício. Perceba que a boca dessa mulher refletia a fé que existia dentro dela. Eu vou, mas eu volto logo, mas eu não volto do mesmo jeito. Eu volto com a minha resposta. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. O hábito de deixar para depois aquilo que nós precisamos fazer agora. Por que resolver hoje? Por que resolver agora? Por que correr atrás da solução depois? Porque muitos não compreenderam ainda que quanto mais eu demoro, mais difícil fica. Então quando a má notícia chega, é agora. Repita comigo: é agora, é hoje. Eu não espero o negócio piorar ainda mais. Eu não espero a situação agravar ainda mais. Eu não espero o problema financeiro ficar cada vez pior. Eu não espero o meu casamento ficar cada vez pior. Eu não espero a minha saúde começar a afundar ainda mais. Eu fiquei sabendo da má notícia agora. O imprevisto chegou, o problema chegou agora. Eu vou atrás de resolver agora. E até pelo posicionamento do marido aqui, fica muito claro quem realmente tinha fé na família. Mas por que hoje? Mas por que agora? Querido, tem algo na tua casa que é teu, algo que você ama, que está morto. Existe uma situação terrível, e por que resolver agora? Ninguém pode ser mais interessado na sua vitória do que você mesmo. E na prática, eu vejo muitas pessoas conduzindo a sua vida exatamente desse jeito. Por que agora? Por que hoje? Porque cada dia que eu demoro, entenda que é assim que funcionam as coisas. Cada dia que eu atraso, repita comigo: aquilo que eu quero, atrasa em chegar. Conforme você vai demorando, aquilo que você mais deseja, também demora a chegar. Por isso existem pessoas que passam ano, vira ano, muda mês, estão vivendo a mesma realidade. Então o posicionamento precisa ser imediato, porque um posicionamento imediato traz como consequência uma resposta imediata. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Aos olhos humanos, pronto, acabou. Situação irreversível. Para quem não sabe, ele ficou sozinho com o menino dentro do quarto. Porque depois que o milagre aconteceu, lá no final, ele diz: Geazi, chame a mãe do menino para que entre no quarto. Sabe o que essa passagem nos diz? Repita comigo: particularidade. Existem coisas que o Senhor vai revelar a você somente no seu momento de particularidade. Porque quando ele parou ali para orar, foi por dois motivos. Primeiro, para apresentar essa situação ao Senhor, e também para consultar ao Senhor o que eu preciso fazer para lidar com essa situação. Existem pessoas que esperam demais do que acontece no coletivo, do que vai acontecer na igreja. É importante? Óbvio que é. Mas existem coisas que o Senhor só vai revelar para você, no seu particular, no seu íntimo, naquele momento que você vai fazer exatamente isso. Você vai entrar no quarto, vai fechar a porta e não vai ter absolutamente ninguém. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos,
E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino, repita comigo, o corpo do menino foi se aquecendo. Mais um milagre dividido em duas etapas. Porque aqui não diz que o menino voltou à vida, que ele se levantou, estava perfeito, ele estava assim, pronto para viver a vida normalmente. Aqui diz que o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se, repita comigo, mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O que acontece aqui? Mesmo Eliseu sendo um grande profeta, mesmo Eliseu tendo um grande poder, grande autoridade, tendo intimidade com Deus, até mesmo Eliseu teve que repetir um ato de fé. Muitos dizem, mas eu já orei. A questão não é já orar, já ter orado, mas sim continuar orando. Ah, mas eu já ungi. A questão não é você ter ungido, mas sim continuar ungido. Ah, eu já jejuei. Não é simplesmente só jejuar, mas sim continuar jejuando. Muitos ainda não caíram a ficha que o que está acontecendo com o teu milagre, com aquilo que você deseja, é que ele só está sendo aquecido. Ele está sendo aquecido, ele está sendo aquecido, o corpo está se aquecendo, justo porque Deus sabe por que ele trabalha de algumas maneiras. Porque Deus, ele não trabalha somente o seu milagre. Repita comigo, Deus não trabalha somente o meu milagre. Ele me trabalha. Ele trabalha a minha pessoa, a minha fé, a minha perseverança. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e a ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Isaías 62, versículos 6 e 7. Não deem descanso, vocês que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra. E com certeza já existe algo em andamento, não pare no meio do caminho. Se você já orou, ore de novo. Se você já jejuou, jejue novamente. Se você já declarou, declare mais uma vez. Se você já ungiu, unja novamente. Só não pare no meio do milagre. Já pensou que desperdício teria sido se o corpo tivesse começado a se aquecer e eles não viram nenhuma reação específica, olhos abertos, o menino se levantando, e eles tivessem ido embora? Realmente o Senhor quis levar, vamos embora. E se tivesse acontecido isso? E muitos infelizmente vivem a vida exatamente desse jeito. Muitos não vivem, não é porque não tinham que ter vivido, mas sim porque pararam exatamente no meio do milagre. Repita comigo, eu não posso parar no meio do milagre, eu preciso continuar. Você precisa continuar. 2 Crônicas 15, 7 diz, mas sejam fortes e não desanimem. Sejam fortes e não desanimem. Tem uma outra tradução que diz, não desfaleçam a obra das tuas mãos, porque no final o teu trabalho não terá sido em vão. Até mesmo Jesus, ele realizou inúmeros milagres. Realizou ou não realizou? Mas até mesmo ele, tiveram milagres que ele realizou em partes. Quem sabe de que passagem eu estou falando? Lembra da passagem do cego? Que o Senhor cuspiu no olho dele? Esse é outro. O Senhor, Jesus, essa mania de cuspir no olho dos outros, nunca vi. Cuspiu no olho do cego, e o que aconteceu? O cego começou a enxergar o quê? Homens como se fossem árvores. O que ele precisou fazer? Colocar a mão novamente. Se até Jesus viveu o milagre em partes, por que conosco seria diferente? Olha o que diz aqui em Marcos 8. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado.
Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Então é aquela visão um pouco turva, é aquela visão ainda que não estava completa. Mais uma vez, repita comigo, mais uma vez, de novo, mais uma vez, de novo, mais uma vez. Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Até Jesus viveu um milagre dividido em etapas? Até Jesus viveu um milagre dividido em etapas. Então não pare, não aceite como definido, não acredite que a tua vida é só isso, não é só isso. Deus já te chamou, Ele já começou a boa obra e Ele será poderoso para completá-la na sua vida. Nós sabemos que se nós somos cristãos, isso não é determinado pelas nossas conquistas, mas sim pelos nossos sacrifícios. Quando nós falamos de sacrifícios, de cara muitas pessoas entendem como ofertas, quando na verdade o nosso principal sacrifício acontece no nosso dia a dia. A mentalidade humana, ela vem para nos limitar, e a palavra de Deus vem para tirar por completo esse limite. Esse final de ano, você precisa fazer os sacrifícios que você ainda não tinha feito. Nesse final de ano, você precisa insistir como nunca você antes havia insistido. Nesse final de ano, você precisa crer como nunca tinha crido antes. Nós sabemos que, na palavra do Senhor diz, que nem sempre os mais rápidos, nem sempre os mais fortes ganham a luta, nem sempre os mais rápidos vencem a corrida. Mas uma coisa é fato, mas sempre os de maior fé vivem grandes milagres. Então você precisa crer, independente daquilo que você está vendo. Até porque a fé vem do quê? E a incredulidade vem do quê? Do ver e colocar o foco nas coisas erradas. Por isso a Bíblia nos alerta sobre isso. O justo viverá pela fé e não pela vista. Porque humanamente falando, você pode se encontrar na mesma posição desses homens e mulheres. Você pode ter algo que é seu, que você em algum momento na sua vida você já recebeu, que ficou enfermo, seja teu financeiro, seja a tua saúde, seja a tua família, e aparentemente morreu. Parece ser uma situação irreversível. Ou você que deseja viver algo novo, quer viver algo inédito, o Senhor até te levou para esse algo novo. Só que esse algo novo não é algo belo aos olhos. É um verdadeiro vale de ossos secos. Uma situação que aparentemente falando, é uma situação irreversível. Não tem como ser mudada. Só que você precisa crer que mudanças vão acontecer e não importa quanto tempo vai durar. Porque aqui nós lemos milagres que foram divididos em duas etapas. Tiveram uma vez e na segunda vez foi concretizado. Mas não quer dizer que vai ser assim na sua vida. Deus pode dividir esses milagres em 3, 4, 5, 10, 20 etapas. A própria história de Jericó não foi com uma volta. Aqueles homens tiveram que dar 6 voltas nos primeiros 6 dias e 7 voltas no último dia. Então eles precisaram colocar muita força. O milagre de Naamã, ele mergulhou uma vez, mergulhou outra, mergulhou outra, mergulhou outra, e na 7ª vez ele foi curado. Quer dizer que na 7ª vez você será curado? Depende. Mas se não for, se for na 8ª, na 9ª, aí depende do seu interesse em continuar. Só que as pessoas, elas só continuam com algo quando elas acreditam que vai dar certo. Por que pessoas abrem mão do casamento? Porque elas acreditam que não tem tempo de mudanças, que não vai mais haver mudanças.
que já é o fim. Porque pessoas muitas vezes abrem mão dos seus sonhos e projetos, porque não acreditam que esses sonhos e projetos vão se materializar. Não abra mão do seu final de ano. Você não precisa de oportunidades novas, você só precisa daquilo que o Senhor tem preparado para você nesse final de ano, e é mais do que o suficiente para você viver grandes milagres. Eu sei que nós queremos para ontem, nós queremos agora, meu Deus, eu quero sair daqui com a minha vitória. Mas se nem Jesus, nessa oportunidade, ele realizou um milagre imediato, ele teve que mais uma vez colocar as mãos. Não tenha preguiça espiritual. Se for necessário, faça de novo. Não pare, insista, persista, persevere, coloque força, se esforce, repita quantas vezes forem necessárias. Faça de novo, ore de novo, de novo, de novo, de novo. Só não pare. Até porque o prejuízo de parar é seu. As consequências de parar são suas. A dor vai ficar aí se você parar. A insatisfação, a frustração, as tristezas, as angústias, elas vão continuar aí. Então não pare. Deus tem a intenção sim de completar aquilo que Ele começou com você. Só que a vida espiritual, milagres, acontecem de forma bilateral. Você entra com a tua parte aqui de baixo e o Senhor entra com a parte dele lá de cima. Não é porque não deu certo uma vez que não vai dar certo nunca, jamais. Não, muito pelo contrário. Projeta para eles, por favor, Filipenses 1, versículo 6. Repita comigo com muita força. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra em mim irá preservar e me conduzir. O que está escrito ali? O que Deus tem para você é um final de ano grandioso, é um final de 2022 grandioso, um dezembro grandioso, um final de ano poderoso, de grande impacto, de grandes mudanças. Confie em Deus, Ele não vai falhar, creia que Ele vai terminar a boa obra que Ele já começou na sua vida. Ele quer fazer. Não fica com aquela história, se Deus quiser. Ele sempre quer. Ele sempre vai querer. Só que Ele não pode querer sozinho. Você precisa querer junto com Ele. Feche os seus olhos, por favor. A Bíblia diz que o final das coisas é infinitamente melhor do que o começo delas. O que mais tem valor não é como você termina, como você começa algo, mas sim como você termina esse algo. Muitos podem ter começado esse ano sem perspectiva, sem esperança, com resultados terríveis, mas isso não é um problema. Até porque, se você tiver fé, você vai terminar esse ano de uma forma totalmente diferente. Deus quer dar vida a esse vale que está morto. Deus quer trazer de volta os seus sonhos que foram perdidos. Deus quer restaurar aquilo que aos olhos humanos parecem ser, sim, impossíveis de ser restaurados. Não é o fim. Se você acreditar que é o fim, então é o fim. Mas se você crer que o Senhor pode fazer coisas estrondosas, grandiosas, então é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem um final grandioso na minha vida. Eu sei que o Senhor vai me conduzir para um final grandioso. Eu sei que esse final de ano vai ser um final de ano que eu vou fechar com chaves de ouro. Meu Deus, não importa qual é a minha realidade, não importa o que eu tenho vivido, eu creio que eu vou viver grandes mudanças, eu creio que eu vou viver grandes transformações, eu creio que eu vou viver grandes reviravoltas, eu creio que a minha história vai ser mudada por completa. Eu sei que ainda nesse final de ano o Senhor vai me surpreender, eu sei que o Senhor vai curar o meu destino, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida, eu sei que o Senhor vai trazer de volta aquilo que está morto, o Senhor vai trazer de volta. Eu não aceito essa realidade, diga isso, eu não aceito essa realidade, eu não aceito esse problema, eu não aceito essa circunstância. Declare isso, fale: meu Deus, assim como Ezequiel foi levado àquele vale sem vida, e quando ele chegou lá,
vida aconteceu. Então diga isso: eu cheguei aqui, eu cheguei no lugar de milagres, eu cheguei aqui e eu estou declarando, eu estou profetizando que haja vida, que haja transformações, que haja reviravoltas, que haja verdadeiras mudanças. Declare isso, que haja vida. Qual é a área da sua vida que hoje está morta? Qual é a área da sua vida que não tem caminhado? Qual é a área da sua vida que não tem frutificado? Então declare: a partir desse final de ano, essas áreas que não têm caminhado, elas vão caminhar. Essas áreas que têm me gerado dor, a partir de hoje vão me gerar grandes alegrias. A partir de hoje, tudo aquilo que não tinha acontecido vai acontecer, e eu vou terminar esse ano de uma forma que eu ainda não tinha terminado um ano na minha vida. Declare isso: esse será disparado o melhor final de ano da minha história de vida. Esse será disparado o ano onde o Senhor vai me surpreender de maneiras que eu ainda não tinha me surpreendido. Eu creio que o teu poder não falha, eu creio que o teu poder não falha. Diga isso: eu creio que o teu poder não falha, o Senhor não falha. Então mesmo, meu Deus, que eu tenha que ir mais uma vez, mesmo que eu tenha que repetir, mesmo que eu tenha que fazer de novo, e 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 quantas vezes forem necessárias, não pare, não pare. Ezequiel, ele profetizou uma vez e parte do milagre aconteceu. Ao longo desse ano, eu tenho a certeza que parte do milagre de vocês já aconteceu, já se concretizou, mas hoje é a segunda oportunidade. Essa manhã, essa quinta-feira é a segunda oportunidade onde você vai completar o milagre que já teve início lá no início do ano, o milagre que já começou. Então começa a declarar: o seu milagre está se aquecendo, os seus sonhos e projetos estão sendo aquecidos, assim como foi no profeta de Eliseu. Ele deitou sobre o menino, olho com olho, boca com boca, corpo com corpo, e o menino, de cara, ele não teve nenhuma reação expressiva, mas ele voltou e fez a mesma coisa, e o milagre, ele foi terminado. Então diga isso: meu Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não terminar esse milagre. Eu não vou sair daqui dessa igreja enquanto o Senhor não completar essa boa obra na minha vida. Eu não saio daqui enquanto o meu filho, esse sonho, esse desejo, esse projeto, essa situação não for colocada de pé. Diga isso: eu não aceito sair daqui enquanto essa situação não for colocada de pé. Meu Deus, o meu foco não é o problema, o meu foco é a solução. Por muito tempo eu olhei para um lado e era um vale de ossos secos, eu olhei para o outro e era o si mesmo vale. Eu não conseguia enxergar uma saída. Então a minha única saída, a sua única saída, foi olhar para o alto. Então diga isso: meu Deus, eu não olho para o problema, eu olho para o alto. Eu não olho para aquilo que eu vejo agora, eu estou olhando para o Senhor e crendo que o Senhor vai me justificar, crendo que o Senhor vai definir esse ano em meu favor, crendo que o Senhor vai mudar a minha história de vida, crendo e acreditando que o Senhor vai transformar por completo aquilo que eu tenho vivido. Diga isso: meu Deus, eu não aceito, eu não vou terminar o ano do mesmo jeito. Pegue o seu propósito, pegue ele nas tuas mãos e comece a declarar: meu Deus, eu vou entrar no ano novo, mas os problemas velhos, eles não vão me acompanhar. Eu vou entrar em 2023, mas esses problemas não entrarão junto comigo. Não aceite, diga isso: eu não aceito o problema número 1, eu não aceito o problema número 2, eu não aceito o problema número 3. Esses problemas não vão me acompanhar, eles não vão estar junto comigo. Eu vou terminar esse ano, mas esses problemas vão cair por terra. Meu Deus, o meu ano vai virar, mas antes que o meu ano vire, a minha vida vai virar, a minha vida vai ter uma grande mudança. Então quais são as situações que você não aceita levar? Quais são as situações, seja na tua casa, no teu financeiro, na tua família, no teu casamento? Quais são as situações que você não aceita levar? Diga: o Senhor é um Deus de detalhes. Diga: meu Deus, eu não aceito o problema A, B, C, esses problemas que têm se estabelecido na minha vida, se são problemas financeiros, diga isso: eu não aceito essa oscilação financeira, eu não aceito. Muitos têm perdido muitos clientes, mas diga isso: essas perdas vão acabar, eu não vou perder nenhum cliente sequer, não vou entrar, meu Deus, no ano de 2023 com poucos clientes, não, muito pelo contrário, eu vou entrar vivendo uma vida gloriosa. Muitos estão com dívidas, então diga isso: meu Deus, eu não vou entrar em 2023 com essas dívidas, eu não vou entrar com o nome sujo, eu não vou entrar com esses problemas financeiros. Esses problemas financeiros não vão me acompanhar. Se são problemas de saúde, então diga: meu Deus, essa enfermidade, ela não tem poder, ela não tem autonomia, ela não tem autoridade, ela não tem influência sobre a minha vida.
vida, eu não aceito. Diga isso, o grande milagre vai acontecer na minha saúde, ou se é na vida de alguém que você conhece, se é na vida de algum ente querido, de alguém que você ama, então diga, essa enfermidade, ela não vai vencer o fulano de tal, essa enfermidade não vai prevalecer, é o meu Deus que vai prevalecer nessa situação, é o meu Deus em quem eu confio, é o meu Deus que eu acredito. Se a sua família está por um fio, se o seu casamento está perecendo, se o seu casamento está acabando, então diga isso, não é o fim do meu casamento, não é o fim da minha família, eu não vou perder aqueles que eu amo, eu não vou perder, eu creio, eu vou viver uma verdadeira reviravolta, eu vou viver grandes mudanças. Diga isso, meu Deus, eu só preciso de um milagre. Um milagre é o suficiente para o Senhor mudar por completo a minha vida. Meu Deus, eu não saio daqui sem o meu milagre. Meu Deus, eu não preciso entender o que o Senhor vai fazer, eu só preciso viver. Diga isso, eu vou viver grandes milagres ainda nesse final de ano. Eu vou viver grandes milagres ainda nessa quinta-feira, ainda nesse dia. Eu vou viver grandes, os maiores milagres ainda nesse mês de dezembro. Eu vou viver coisas inexplicáveis. Quais são as situações na sua vida que o Senhor vai mudar, que você vai dizer, Senhor, eu não sei o que aconteceu, é inexplicável, eu não consigo explicar, simplesmente mudou tudo, simplesmente aconteceu. Quais são as reviravoltas que o Senhor vai fazer? Apresente a Ele. Essa é a oportunidade que você está tendo de viver uma verdadeira mudança. Essa é a oportunidade que você está tendo, não de mudar o seu ano, mas de mudar a tua história, de mudar a sua vida. Essa é a hora de vocês viverem. Diga, meu Deus, essa é a hora, eu creio nisso, eu creio, essa é a hora, esse é o meu momento. Agora, meu Deus, a partir de hoje o milagre, o Senhor vai terminar esse grande milagre na minha vida, essa boa obra vai ser terminada na minha vida. Eu sei que o Senhor vai completar, porque aquele que deu início à boa obra é poderoso para completá-la. Diga, meu Deus, o Senhor não é o Deus que faz a obra pelas metades. O Senhor não me chama para que eu viva a mesma realidade. Se o Senhor me chamou, diga isso, se o Senhor me chamou, se eu estou aqui, é porque o Senhor já começou a boa obra, e eu vou sair dessa igreja hoje com elas terminadas. O Senhor me chamou e não foi à toa. Eu estou aqui e não estou perdendo meu tempo. Eu estou aqui para viver grandes e verdadeiras mudanças em o nome do Senhor Jesus. Vire para o lugar onde você precisa de respostas. Direcione a sua mão para essa região. Diga o nome da rua, diga o número, diga o bairro. Se é a tua empresa, diga o nome da tua empresa. Se você não tem a empresa, diga o seu nome, diga o lugar, o nome do lugar onde você trabalha, e começa a declarar: haja vida neste lugar, haja transformações neste lugar, haja promoções neste lugar, haja poder neste lugar, que haja uma grande diferença neste lugar. Esse lugar que me fez chorar, diga isso, ele vai me fazer sorrir. Onde eu enfrentei grandes dificuldades, esse lugar vai ser o lugar do meu testemunho. Esse vai ser o lugar onde o poder de Deus vai se manifestar, onde o poder de Deus vai se manifestar de uma forma tão grande, tão poderosa, que as pessoas vão começar a me perguntar: o que aconteceu na tua vida? Por que está tão diferente? Eu quero o que você tem, eu quero que aconteça na minha vida o que aconteceu na sua. Então diga isso, meu Deus, envie seus anjos neste lugar, envie seus anjos. Se é para uma pessoa específica, diga o nome dessa pessoa, diga: meu Deus, envie os teus anjos, manifeste o teu poder, a tua glória na vida do fulano de tal. Toque em determinados corações, toque em determinadas mentes, toque, meu Deus, na vida dessa pessoa, e que grandes mudanças venham acontecer, que grandes reviravoltas venham acontecer, que esse lugar não seja mais o mesmo, esse lugar não será mais o mesmo, em o nome do Senhor Jesus. Volte à sua posição original. Olhe para cá um instante. Não tente racionalizar, não tente entender, não tente induzir ao Senhor. Como assim? Ah, Senhor, precisa acontecer isso, isso e isso para que aquilo que eu desejo dê certo. Precisa? Óbvio que não. Deus só precisa de um estalar de dedos.
Ele alcança em corações que sozinhos nós não conseguimos alcançar. Deus pode mudar situações que sozinhos nós não conseguimos mudar. Deus está em busca daqueles que se coloquem no lugar certo, se coloquem na brecha. Sabe aquilo que você tentou ao longo do ano e não deu certo? Volta lá e tenta de novo. Fala: meu Deus, eu estou aqui, só que eu estou aqui com um espírito diferente, eu estou aqui com uma fé diferente, eu estou aqui com uma atitude diferente, só que dessa vez vai dar certo. Creia que onde você fracassou, você vai ter grande êxito. Onde você chorou, você vai poder sorrir. Onde você viveu frustrado, você vai viver o melhor momento da sua vida. Projeta para eles, por favor. Salmo 84, versículos 5 e 6. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Lembra daquela passagem de Davi que nós lemos recentemente? Que suas mulheres foram sequestradas, as mulheres dos soldados que estavam junto com eles, os bens foram levados. O que Davi fez? Se fortaleceu em quem? Em Deus. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. 6. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água. Repita comigo: de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Esse é o poder de se fortalecer no Senhor. Porque o que Davi viveu naquela oportunidade não foi tristeza, não foi sofrimento, mas como ele fez do Senhor a sua força, como ele se fortaleceu no Senhor, ele transformou aquele lugar de tristeza, aquele lugar de sofrimento, aquela situação em uma bênção, em uma alegria muito grandes. E é isso que eu declaro que vai acontecer na sua vida. Eu declaro que você vai transformar cada tristeza da sua vida em alegria. Você vai transformar cada derrota em vitória. Você vai transformar cada perda em um ganho extraordinário. Você vai transformar a humilhação em honra, a enfermidade em um grande testemunho. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você não será mais o mesmo. A sua realidade não será mais a mesma. Você não vai viver a mesma situação. A partir de hoje eu declaro, tudo muda. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Meu Deus, nós não estamos aqui porque nós acreditamos ou confiamos em homens. Nós estamos aqui porque nós cremos no seu poder, no teu poder que não falha. Então, meu Deus, eu quero apresentar cada um dos propósitos, eu quero apresentar cada um dos projetos, eu quero determinar que cada um desses problemas venham cair por terra, que cada uma dessas situações que acompanharam o seu povo até esse dia de hoje, não vão acompanhar mais, e que o Senhor possa completar essa boa obra. Nós sabemos que o Senhor já deu início, e agora o Senhor vai trazer à tona aquilo que faltava, assim como o vale de ossos secos, assim como, meu Deus, a sunamita, assim como o próprio Jesus, o milagre, ele teve que colocar as mãos mais uma vez, para que a mudança fosse completa. Meu Deus, eu declaro, eu quero consagrar as mãos de cada uma das pessoas que aqui estão, e mais uma vez, elas vão colocar as mãos onde elas precisam colocar, só que agora a mudança será definitiva, a mudança será completa, a reviravolta será estrondosa. Eu te abençoo, eu determino que o Senhor te conduza para um final de ano grandioso, para um final de ano poderoso, de grandes vitórias e de grandes conquistas. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único, digno e merecedor de recebê-las, e louvem ao Senhor. Diga isso: vão acontecer. Eu serei, mudanças em minha vida, Ele vai fazer, milagres eu verei ainda, esse
Dê uma salva de palmas novamente a Ele, o único merecedor